Bem, nossa aula de hoje é sobre métodos de imagem na doença de Chagas. Bom, doença de Chagas é uma zoonose parasitária produzida por um protozoário do gênero Trypanosoma, que é o Trypanosoma cruzi. E ela é bem marcada porque ela foi descoberta pelo brasileiro Carlos Chagas em 1909. Então, nós temos uma doença que é endêmica na nossa região, na região da América Latina e no Brasil, e foi descoberta por um brasileiro. Até 8 milhões de pessoas na América Latina convivem com a doença de Chagas, e mais 70% dessas pessoas desconhecem a infecção. Isso são dados recentes do Instituto Butantan. E isso é bem importante. Então, nós não podemos negligenciar essa doença que está no nosso meio, que está no nosso país. As formas de contaminação, ela pode ser diretamente pelo barbeiro, pode ser por transfusão sanguínea, pode ser forma oral, como nós já sabemos, né, que o suco da cana, né, o sumo da cana, o açaí, quando moe junto com o barbeiro, pode transmitir a doença, e ela pode ser a via materno-fetal. Então, nós temos várias formas que o indivíduo pode se contaminar com o protozoário, com a doença de Chagas, e a partir daí vai ter um curso que vai ser variável, né? A persistência do parasita vai levando à patogênese, leva a um processo inflamatório muito acentuado, depois culmina com morte celular, a depender da região que fica inflamada e se danifica, e por fim fibrose. Então essas etapas que a doença de Chagas ocasiona pode levar a danos irreparáveis. Então, uma vez exposto ao Trypanosoma cruzi via vetorial, via transfusional, congênita, transplante de órgãos ou transfusão sanguínea, né, ou via oral, o indivíduo eventualmente pode não ter a infecção. Mas se ele fizer a infecção aguda, ela geralmente cursa com aqueles sintomas gerais e muitas vezes não é diagnosticada, né? Se nas regiões onde a doença de Chagas é endêmica, esse diagnóstico é feito e as drogas antiparasitárias são administradas, a cura ocorre em 50% a 80% dos casos. Tá? Mas, quando não é diagnosticado, passa como um quadro febril, um quadro viral convencional, apesar de não ter sido por vírus, mas fica com sintomas equivalentes e acaba não sendo diagnosticado na fase aguda. Isso não é incomum. Você tem um percentual muito pequeno, né? Cerca de 1% deles, na fase aguda, pode ter um quadro fulminante que leve à morte por miocardite ou meningoencefalite. Então, doença de Chagas também pode levar a um quadro fulminante agudo. Bom, mas o que é mais comum é passar despercebida essa fase aguda, tá? E aí, com isto, você tem a perpetuação do processo de contaminação, do processo inflamatório e infeccioso, e o indivíduo, cerca de 10 a 30 anos depois, ele vai evoluir com a doença, muitas vezes para a forma crônica, que é a determinada. Tá? Se ele tiver a doença de Chagas e ele não tiver manifestação alguma de alteração, seja gastrointestinal, seja cardíaca, então ele fica na forma indeterminada. Então, nessa fase crônica, 70% desses indivíduos ficam na forma indeterminada e os outros 30% na forma crônica determinada, né? Nessa fase crônica determinada, aí você já não tem a chance de reversão, de reversibilidade da doença, né? A chance é muito pequena. E o que pode acontecer na forma indeterminada é, depois de um certo período de tempo, esses indivíduos migrarem para a forma determinada. Então, eles não têm nenhuma manifestação clínica, nenhuma alteração orgânica da doença de Chagas, mas eles têm a sorologia para Chagas positiva. Então, aí eles ficam na forma indeterminada. Só que um percentual desses pacientes acabam migrando, depois de um certo tempo, para a forma determinada, ou seja, manifestando doença. E essa manifestação de doença, ela pode ser cardíaca, né, pegando o coração,
como nós sabemos, e vamos falar sobre isso, digestiva, ou então cardiodigestiva, comprometer esôfago, intestino e coração também. Bom, vamos falar da questão da fase crônica e manifestações clínicas cardíacas. O que acontece com esse indivíduo? Ele pode ter alterações do ritmo, arritmias e inclusive morte súbita, mesmo não tendo disfunção importante do ventrículo esquerdo. Ele pode ter alterações contráteis regionais e evoluir também para cardiomiopatia dilatada. Ele pode ter aneurismas cavitários ventriculares, insuficiência cardíaca, regurgitação mitral e tricúspide e também tromboembolismo, episódios de tromboembolismo pela propensão à formação de aneurismas e trombos. Então, esse cenário todo que acomete o indivíduo que tem doença de Chagas e de forma bastante delicada. A forma de megaesôfago, megacólon, tudo eu não vou entrar nesse aspecto na nossa aula, vou focar a parte cardiológica. Quais são os métodos de imagem que utilizamos para a parte cardiológica? O ecocardiograma bidimensional, clássico, e é necessário, é o exame de primeira linha. A partir dele, pode ser feito também uma complementação com o ecocardiograma de estresse, ecocardiograma tridimensional e também ecocardiograma com strain, speckle tracking. Tá? Então, a gente pode complementar o eco padrão. Outros exames que podem ajudar e ajudam bastante é a ressonância magnética, a cintilografia de perfusão e a tomografia computadorizada, tá? Então, a cintilografia de um modo geral, né? Não só para avaliar a perfusão, mas a cintilografia ela tem outras aplicações também. Nos exames de imagem, o coração pode apresentar-se estruturalmente normal. Também pode apresentar alterações contráteis, tá? Segmentares, apresentar hipocinesias, dilatação, aspecto de cardiomiopatia dilatada com disfunção ventricular, então é bem variável, comprometimento somente do ventrículo esquerdo, comprometimento do ventrículo direito, biventricular. O objetivo dos testes é identificar esse substrato que esses indivíduos têm para insuficiência cardíaca, para tromboembolismos e para arritmias malignas, tá? E isso tem relação com função, mas também às vezes, e muitas vezes com a fibrose miocárdica independente da função. Bom, então qual é a indicação do ecocardiograma na doença de Chagas? Uma indicação na fase inicial dos pacientes com sorologia positiva para Chagas, para fazer o diagnóstico e estratificação do risco de cardiomiopatía, então é classe 1. Também pacientes com a forma indeterminada da doença que apresentam mudanças no eletrocardiograma e você pensa que pode ter evoluído para a forma determinada com alteração cardíaca, então também é classe 1 o ecocardiograma. Pacientes com piora do quadro de insuficiência cardíaca, com presença de síncope ou arritmias ou eventos tromboembólicos, também é classe 1 a indicação do ecocardiograma. Então, embora raros, mesmo indivíduos assintomáticos podem apresentar alterações discretas no ecocardiograma, como pequenos aneurismas ou anormalidades contráteis, tá? Eles estando assintomáticos, mas uma vez que eles já têm essas alterações cardíacas, eles não são mais a forma indeterminada da doença. Aqui a gente pode ver um ecocardiograma bidimensional na fase aguda da doença de Chagas e na fase aguda. O que a gente pega mais? É o derrame pericárdico, que é o achado anormal mais comum, ocorrendo em 42% dos casos, enquanto que a diminuição da fração de ejeção, ela fica presente em torno de 37% dos casos, e a discinesia apical foi encontrada em 21% dos casos, e apenas 6% tiveram dilatação do ventrículo esquerdo. Isso nesse estudo que saiu na International Journal of Cardiology. Então aqui a gente percebe que já houve um pouquinho de disfunção ventricular e derrame pericárdico, a presença de derrame pericárdico. Em relação à fase crônica da doença de Chagas, uma revisão de série de casos de pacientes com cardiomiopatia chagásica submetido ao ecocardiograma bidimensional. Tivemos entre 920 pacientes assintomáticos com disfunção cardíaca leve, a prevalência de aneurisma de ventrículo esquerdo foi de 8,5%, com aumento da prevalência para 55% quando esses indivíduos já tiveram a forma mais avançada da doença cardíaca. Então a gente pode perceber que aneurismas de ponta do VE, aneurismas de base de parede inferolateral, né? Então esses aneurismas maiores. E tem também o aneurisma em dedo de luva, que é um aneurisma
bem característico da cardiopatia chagásica e é muito propenso à formação de trombos apicais, porque ele fica bem no ápex do ventrículo esquerdo, melhor visualizado no corte apical 2 câmaras. Muitas vezes no 4 câmaras você não o identifica, mas no 2 câmaras você percebe aquele aneurisma em dedo de luva e tem que observar sempre se não tem trombo em seu interior. Bom, as diretrizes atuais da Sociedade Americana de Ecocardiografia recomendam avaliação clínica de rotina pelo ecocardiograma bidimensional e, se possível, acrescentar o tridimensional também para estimar as dimensões e volumes dos átrios direito e esquerdo, o ventrículo direito e esquerdo e a avaliação da função ventricular direita e esquerda, tá? Bom, uma outra alteração contrátil frequente ocorre nas paredes inferior e inferolateral, com prevalência de até 23% em pacientes sintomáticos. Então, é muito comum a parede inferior ou inferolateral do ventrículo esquerdo mostrarem-se hipocinéticas ou acinéticas e confunde, inclusive, com doença arterial coronariana. Então, é um diagnóstico diferencial quando você tem alteração contrátil nessas paredes, a doença de Chagas com a própria doença arterial coronariana. O ecocardiograma de Strain, ele pode complementar o eco bidimensional padrão. Tá? Um estudo apresentado no Congresso Europeu pela nossa querida doutora Maria do Carmo Nunes observou que o strain longitudinal global foi anormal em quase 50%, 48% dos pacientes que tinham fração de ejeção normal do ventrículo esquerdo, tiveram um strain anormal. E a deformação longitudinal forneceu informações diagnósticas para a detecção precoce de insuficiência ventricular e ajudou a identificar pacientes que tinham risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Então, o strain bidimensional, ou speckle tracking, é um parâmetro que ajuda também a fazer uma identificação precoce antes mesmo de haver disfunção ventricular, tá? E avaliar e estratificar melhor o risco desses pacientes chagásicos. E o ecocardiograma tridimensional, também complementando o eco bidimensional padrão, ele permite análise mais precisa desses volumes dos átrios e dos ventrículos, bem como da fração de ejeção. E, além disso, o uso do eco tridimensional pode ajudar a detectar esses pequenos aneurismas do ventrículo esquerdo que não seriam vistos no eco bidimensional, principalmente quando o indivíduo não pega um corte muito adequado, muito alinhado do ventrículo esquerdo e encurta a ponta dele. E o eco de estresse? O eco de estresse pode ser utilizado? Sim, em algumas situações sim, podemos utilizar o eco de estresse. E o estresse farmacológico é mais utilizado e pode avaliar as respostas contráteis bifásicas em pacientes com a doença de Chagas, apesar da ausência de doença arterial coronariana. Ele é um preditor independente do aparecimento de arritmias durante o exame. Tá? E o eco de estresse com dobutamina, ele mostrou-se seguro nessa população de pacientes chagásicos. A doutora Daniela Hassi fez um estudo muito bacana sobre isso, na qual não foi detectado desfecho com risco de vida. Tá? Eles podem fazer mais arritmias, mas o eco de estresse, inclusive com dobutamina, se mostrou seguro, sem maior risco para esses pacientes. Então, é uma técnica recomendada, inclusive quando há dúvidas sobre a presença concomitante de doença coronariana. Se esses pacientes vão fazer isquemia em alguma outra parede ou não, então acaba o eco de estresse com dobutamina sendo seguro e podendo ajudar nessa informação, já que o diagnóstico diferencial entre Chagas e doença coronariana ele é bem pertinente. Bom, então quais são os pontos chaves que nós temos pela diretriz da Sociedade Europeia em relação à multimodalidade de imagens na doença de Chagas? Que o ecocardiograma é o método de imagem mais comum, mais usado e que deve ser utilizado e acompanhar os pacientes chagásicos, tanto na fase inicial quanto no segmento. Em estágios precoces do envolvimento cardíaco, o ecocardiograma ele pode demonstrar, sim, alterações da motilidade contrátil, segmentar. Anormalidades na contratilidade segmentar são mais frequentes na parede inferior e inferolateral e também no ápex do VE, podendo ter hipocinesias, acinesias e aneurismas, como eu havia falado, e aneurisma apical é o grande marcador da doença de Chagas, mas ele pode não estar presente ou ele pode não ser visto ao eco bidimensional pelo encurtamento da ponta do VE ou artefatos, e o eco tridimensional complementaria essa informação. Bem, em relação à ecocardiografia,
falamos os pontos principais da eco padrão e do eco complementar com as outras modalidades de eco. E agora eu vou falar da cintilografia de perfusão miocárdica, que é um outro método de imagem bastante utilizado na doença de Chagas. Ele pode identificar defeitos fixos de perfusão, que podem ser observados tanto em condições de estresse quanto de repouso, predominantemente nas regiões do ventrículo esquerdo, demonstrando um comprometimento significativo da contratilidade desse ventrículo, como se fosse uma acinesia ou discinesia, que na realidade é avaliado pelo SPECT, e também mostrando esses defeitos fixos de perfusão, que equivaleria à cinesia e discinesia nessas regiões. E são interpretados como áreas de fibrose, porque serem defeitos fixos na cintilografia. Já os defeitos de perfusão reversíveis denotam mais a ocorrência de isquemia miocárdica devido a distúrbios do fluxo microvascular, que também esses pacientes podem apresentar. Então, tanto defeitos fixos quanto reversíveis. E além disso, a cintilografia, ela nos proporciona uma outra informação, que é a imagem da inervação simpática miocárdica. Aí a cintilografia, aí ela passa a ser feita com iodo 1,2,3 meta-iodo benzil guanidina, tá? Que é 1,2,3 IMIB. Tá? MIBG, melhor dizendo. E ela pode ser usada para avaliar a integridade da inervação simpática cardíaca em pacientes com doenças de Chagas. A denervação simpática regional é uma alteração precoce da fisiologia que precede o aparecimento de anormalidades da motilidade segmentar do ventrículo esquerdo e também tem sido associado ao aparecimento de taque ventricular sustentada em pacientes chagásicos. Então, existe uma relação entre essa denervação e o potencial arritmogênico desse ventrículo. Então aqui, agora em relação aos pontos chaves que o ESC recomenda, ele coloca aqui em relação ao ecoestresse. O ecoestresse, apesar de ser um método seguro e poder ser utilizado para você dirimir a dúvida entre cardiopatia chagásica e isquêmica, vale lembrar que a sensibilidade do método ainda é menor do que num subgrupo não chagásico, uma vez que você pode ter alterações contráteis, tá, no paciente chagásico, a despeito de coronárias normais. Então, pode ter uma indução de isquemia ao ecoestresse com coronárias normais no paciente chagásico, por alteração da distribuição de fluxo. Os defeitos de perfusão ocorrem em estágios precoces na doença de Chagas, antes do aparecimento de alterações contráteis. Isso também é demonstrado, e os defeitos locais de perfusão se correlacionam com o desenvolvimento de fibrose. Os defeitos fixos se correlacionam com fibrose na cintilografia. Além disso, a denervação simpática miocárdica também ocorre em estágios precoces da doença e pode ser identificada na cintilografia pelo iodo 1,2,3 meta-iodo benzilguanidina. A extensão da denervação simpática, ela se correlaciona com a gravidade da disfunção ventricular, e a extensão dessa denervação simpática também é um marcador de arritmias ventriculares com risco de morte súbita nesses pacientes chagásicos. E a ressonância magnética? A ressonância magnética aborda os três principais aspectos envolvidos no diagnóstico, estratificação de risco e manejo dos pacientes com doença de Chagas relacionados à cardiomiopatia subjacente e ao substrato arritmogênico, incluindo o risco de tromboembolismo e morte súbita cardíaca. Uma série de padrões foi descrita na ressonância, incluindo alterações tanto subendocárdica quanto transmural, que é difícil de distinguir do infarto, e subepicárdica. Então, o chagásico pode ter alteração subendocárdica, subepicárdica e transmural. Mais comumente, afeta o segmento basal das paredes inferior e inferolateral e o ápex do VE, tá? Isso também já está bem descrito. E a fibrose miocárdica, ela pode ser encontrada em até 8% dos pacientes com sorologia positiva para a doença de Chagas, apesar de todo o restante eletro, eco, tudo normal, ou seja, então até 8% dos pacientes com a forma indeterminada podem ter fibrose miocárdica à ressonância magnética, mostrando que a ressonância pode ser um marcador para estratificar esses pacientes, né? Uma vez que eles têm fibrose, tem maior risco de já estão iniciando com a doença, tem maior risco de desenvolver uma disfunção ventricular ou arritmias.
Aqui um estudo do Dr. Rochit, muito interessante, que saiu no JACC em 2005, pôde mostrar a presença e a extensão da fibrose miocárdica, ela se correlacionou com a classe funcional da New York Heart Association nesses pacientes e a probabilidade também do desenvolvimento de arritmias ventriculares. Então, quanto maior o grau de fibrose, maior a classe funcional desses pacientes, maior grau de cansaço e maior potencial arritmogênico. Principalmente quando tem um padrão de realce transmural em 2 ou mais segmentos adjacentes na ressonância. A fibrose miocárdica esteve inversamente relacionada à função sistólica. Quanto maior o grau de fibrose, menor a fração de ejeção desses pacientes. Então, mostrou ser um excelente marcador de gravidade da doença chagásica. A ressonância magnética nesse estudo também do nosso querido Carlos Rochit. Então, quais são os pontos chaves que a Sociedade Europeia considera? A ressonância magnética deve ser indicada em pacientes selecionados com arritmias ventriculares para quantificar a extensão da fibrose miocárdica e o risco de morte súbita que esses pacientes têm, para definir se deve ou não colocar o cardioversor desfibrilador implantável. A ressonância deve ser indicada quando para avaliar, quando é necessário avaliar a fração de ejeção e quando você não dispõe adequadamente de um eco com contraste ou de um eco tridimensional e precisa de uma forma mais apurada avaliar essa fração de ejeção, isso seria em última análise. E ainda não está claro em relação à forma indeterminada da doença, né? Se a evidência de fibrose e edema, ela pode predizer uma futura progressão para cardiomiopatia. Percebe-se que esses pacientes que não têm nada e têm fibrose à ressonância, e são a forma indeterminada por não ter nenhuma alteração estrutural ao eletro ou ao ecocardiograma, eles têm 8% têm fibrose à ressonância, mas não está bem certo, bem claro, a futura progressão para cardiomiopatia, né, desses pacientes. Então, essas são alguns pontos chaves nesse consenso de 2018 da Sociedade Europeia, ele leva em consideração. Bom, e a tomografia computadorizada? Bom, ela também é um exame que pode ajudar nos pacientes chagásicos, principalmente quando existe suspeita de doença coronariana associada, para avaliar a árvore coronariana. Então, aí a tomografia com a angiografia associada, né, para a gente avaliar as coronárias. Bom, então esses são os principais métodos de imagem que utilizamos na cardiopatia chagásica. Agora, em relação ao prognóstico da cardiopatia chagásica, a gente tem um score desenvolvido pelo Dr. Anis Rassi em 2006, que muito nos ajuda a identificar o paciente que tem maior risco de morte, uma mortalidade no intervalo de 5 ou 10 anos. Então, nesse score se avalia a classe funcional da New York Heart Association. Se tiver 3 ou 4, ele recebe uma pontuação maior, se tem presença de cardiomegalia, se tem alteração da contratilidade global ou segmentar ao ecocardiograma, se tem taque ventricular não sustentada ao Holter, se tem complexos de baixa voltagem ao eletrocardiograma e se é o sexo masculino. Então tem um ponto para cada um desses itens. E de acordo com essa pontuação, quando ele tem um score entre 0 e 6, ele tem um risco de mortalidade de 2% em 5 anos e de 10% em 10 anos. Um risco baixo. Um score de 12 a 20 já coloca ele num risco de mortalidade de 63% em 5 anos e 84% em 10 anos. Um alto risco. Então a gente percebe pelo score dele que a gente consegue avaliar o risco de morte do paciente chagásico no intervalo de 5 e 10 anos. Claro que aqueles que têm maior classe funcional têm uma mortalidade maior. Aqueles que têm mais arritmia têm uma mortalidade maior. Mas esse score, ele nos ajuda bastante e a maior prevalência de morte súbita nesses pacientes esteve associada com baixa fração de ejeção, aumento do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, quando fica maior que 60 milímetros, presença de insuficiência cardíaca com classe funcional 3 e 4 da New York Heart Association. Esses pacientes tiveram uma sobrevida menor que 30%, inclusive, em 4 anos. Tá? Então, ele pôde nos mostrar num estudo que saiu na Circulation em 2007, que esses 3 pontos, fração de ejeção baixa, diâmetro diastólico elevado do ventrículo esquerdo e a insuficiência cardíaca com alta classe funcional, foram os maiores fatores que levaram à mortalidade precoce. Bem, e a forma indeterminada?
né? Porque a gente está falando predominantemente da forma crônica com doença estabelecida, né, no coração. E a forma indeterminada, que é aquele indivíduo que tem a sorologia positiva para Chagas, mas não tem alteração cardíaca estrutural e nem vista nos exames, principalmente o eletro e o ecocardiograma. Então, a forma indeterminada da doença de Chagas não tem bom prognóstico, isso já se sabe. E após 10 anos, 1/3 desses pacientes que têm a forma indeterminada vão desenvolver cardiopatia, vão passar para a forma determinada da doença com alteração cardíaca, podendo a morte súbita ser inclusive a primeira manifestação da doença. Por isso é importante fazer um diagnóstico precoce em pacientes com doenças de Chagas crônicas, sem patologia comprovada. É importante rastrear esse indivíduo. E alguns estudos foram feitos na tentativa de identificar parâmetros mais precoces da doença antes que ela evolua, mas ainda é um grupo difícil para a gente avaliar. Mas temos já vários estudos mostrando que alguns fatores podem nos ajudar. A ressonância mostrando fibrose é um deles, tá? Ainda com algumas incertezas, mas esse estratifica já o risco de maior desses pacientes na forma indeterminada. O ecocardiograma na avaliação do strain, tá? O strain longitudinal, circunferencial e radial, né? O speckle tracking nos ajuda. A gente tem um estudo bem interessante que saiu no JACE em 2016, mostrando que os pacientes de grupo controle, sem doença de Chagas, o paciente com grupo chagásico na forma indeterminada da doença, tá? E esses pacientes foram submetidos ao ecocardiograma, à avaliação do strain longitudinal, radial e circunferencial e também a ressonância magnética. E o que o estudo pôde nos mostrar? Que o paciente com doença de Chagas, tá? Ele teve, tanto pelo ecocardiograma convencional quanto pela análise do strain, ele teve uma resposta similar, tá? Da alteração contrátil e do strain, as respostas foram similares ao grupo controle, que não tinha doença de Chagas. Então, não teve diferença em relação ao padrão do eco bidimensional e ao padrão do strain no subgrupo de controle e no paciente chagásico. No entanto, aqueles pacientes, eles foram também para a ressonância magnética. E os pacientes chagásicos que tinham fibrose na ressonância magnética, eles tiveram, sim, menor strain longitudinal, global e circunferencial. Então, ratificando que a presença de fibrose, ela sim está parecendo denotar uma disfunção precoce mais latente, que ela é latente, mas ela é mais precoce, avaliada pelo strain. Então, o chagásico que tem fibrose à ressonância. O restante não teve nenhuma diferença em relação ao grupo controle sem doença de Chagas. Isso foi bem interessante. E temos um outro estudo agora avaliado pela cintilografia da doutora Adriana Soares também, nossa querida amiga, que ela defendeu sua tese de doutorado mostrando que justamente esses pacientes com a forma indeterminada, que eles fizeram a meta-iodo-benzilbanidina na cintilografia, e eles também fizeram análise perfusional e também foram para ressonância. Mostraram que os pacientes que tinham maior score, maior grau de denervação, eram os pacientes com maior arritmias, maior potencial de arritmias, eram os pacientes que tinham maior grau de hipoperfusão na cintilografia e eram os que tinham maior grau de fibrose à ressonância miocárdica. Então, mostrando que a gente com esses exames, ressonância, eco com strain e a cintilografia, principalmente com meta-iodo-benzilbanidina e também a de perfusão com MIB, ela pode nos ajudar a estratificar esse paciente com a forma indeterminada e ver o que podemos fazer para evitar que ele possa evoluir para a forma cardiopata definida, né? Então, estudos ainda precisam ser feitos para a gente poder evoluir com esses pacientes da melhor maneira. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre métodos de imagem na doença de Chagas.